Olá! Agradeço a todos vocês que têm assistido os meus vídeos aqui no meu canal do YouTube, também no Facebook. Agradeço muito mesmo. É sempre muito agradável você realizar um trabalho e observar que esse trabalho tem por objetivo levar a todos os lugares a mensagem otimista, a mensagem de esperança, desenvolver a nossa fé, nos fazer conhecer Deus, nos fazer entender o papel que Jesus representa aqui para todos nós, espíritos encarnados no planeta. Agradeço a Deus, claro, por essa bendita oportunidade. E peço a vocês que estão assistindo os nossos vídeos que possam fazer comentários, dar sugestões de temas, se inscrever também em nosso canal. Muito obrigado. O significado das parábolas. Na acepção geral do termo, uma parábola é uma narrativa que tem por fim transmitir verdades que precisam ser compreendidas. As parábolas dos evangelhos são os ensinamentos de Jesus, que contêm regras para uma vida moral. O emprego contínuo que durante o seu ministério Jesus fez das parábolas tinha a finalidade de melhor esclarecer os seus ensinamentos, mediante comparações do que pretendia dizer com o que ocorre na vida comum e com os interesses terrenos. E Jesus falava para pessoas que não teriam condições de compreender os seus ensinamentos se eles não tivessem sido narrados assim, como histórias, para que a gente pudesse entendê-las melhores. Então, quando a gente conta uma história, você coloca o fundo moral ali e a pessoa consegue compreender. Essas são as parábolas. Sugeria, assim, Jesus, figuras e quadros das ocorrências do cotidiano, para facilitar mais aos seus discípulos, por esse método comparativo, a compreensão das coisas espirituais. Aos que o ouviam ansiosamente, procurando compreender seus discursos, as parábolas se tornavam excelente meio elucidativo dos temas e das explicações de Jesus. Quando falamos de parábolas, estamos falando também da boa nova, ou seja, a mensagem de Jesus era uma boa notícia que ele vinha nos trazer. Afinal de contas, ele nos vinha fazer-nos entender que somos filhos de Deus, que Deus é bom, que Deus é justo. Dizer que cada um de nós recebe de Deus as mesmas oportunidades, porque Deus é justo. Muitos, com relação às parábolas, se prendiam somente à forma ou à letra e não enxergavam o ensinamento moral e espiritual. E olha que são muitas as parábolas, E muitas delas nós precisamos parar, analisar direitinho, para que a gente possa entender. Porque Jesus é o espírito mais evoluído que já passou pelo planeta. Jesus é, na nossa compreensão como espíritas, o construtor do planeta Terra e é o governador espiritual do planeta Terra. E, claro, todo o seu ensinamento era voltado para o bem. Então, muitas vezes, alguma parábola nos dizia alguma coisa, como abandonar mãe e pai, mas não era esse sentido que Jesus estava querendo nos dizer. Ele estava querendo, nesse momento, nos ensinar que nós somos espíritos e não um corpo físico, um corpo material. Mas não havia formas de explicar isso para nós ainda que não fosse por histórias. E que somente o tempo nos daria a oportunidade, com o nosso esforço, de compreender o verdadeiro sentido daquilo que ele estava nos dizendo. Para estes, que se prendem somente à forma ou à letra, a doutrina, ou seja, o ensinamento de Jesus, nem sequer aparecia. Conservava-se oculto, como a noz dentro da casca. Daí a resposta de Jesus aos discípulos que lhe perguntavam a razão dele falar por parábolas. Por que, Senhor, falar por parábolas? Ele respondia, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a ele não lhes é dado ainda.
Por isso lhes falo por parábolas, porque aqueles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e não entendem. Daí o ensinamento de Jesus também, dentro de uma parábola, onde ele nos falou que é necessário ter ouvidos para ouvir e olhos para ver. E a gente falava, sem um entendimento profundo do sentido, mas ouvido é para ouvir mesmo. Jesus está querendo dizer o que com isso? Simplesmente que é necessário que a gente use a audição para ouvir as coisas que são importantes, úteis para o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento intelectual e moral. Por isso, então, lhes falo por parábolas, porque aqueles vendo não veem, ouvindo não ouvem e nem entendem. E neles se está cumprindo a profecia de Isaías que diz: certamente ouvireis, e de modo nenhum entendereis. Porque o coração desse povo se fez pesado, e os seus ouvidos se fizeram preguiçosos, e eles fecharam os olhos. Para não suceder que vendo com os olhos e ouvidos, para não suceder que vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos, entendam ser preciso, necessário mesmo, ver e ouvir com o coração. Pelo trecho, se observa claramente que os chamados fariseus, que eram os orgulhosos, e a maioria dos judeus daquela época, em ouvindo a exposição da parábola, só viam a figura alegórica que lhes era mostrada, assim como quem não quebra a noz só lhe vê a casca. É necessário a gente realmente ir para o interior. Por isso nós espíritas falamos tanto na necessidade da reforma íntima. E quase sempre nós queremos o quê? Mudar o outro. Mas ninguém muda o outro, se o outro não quiser mudar. O que eu tenho que fazer é mudar-me, mudar a mim mesmo, fazer a reforma íntima. Porque eu fazendo isso, eu passo a compreender o outro. Compreendendo o outro, eu então entendo que cada um de nós está num patamar de evolução, de crescimento. E isso precisa ser levado em conta. Então, os judeus, em ouvindo a exposição, viam somente a figura alegórica, ao passo que com os seus discípulos não acontecia a mesma coisa. Eles viam e ouviam o ensino, o sentido espiritual, que permanece para sempre. Eles não se prendiam à figura ou à palavra sonora que se extingue, se desvanece. De modo que os fariseus ouviam, mas não escutavam. Viam, mas não enxergavam. Porque uma coisa é ver e ouvir com os olhos e ouvidos do corpo, e outra coisa é ver e ouvir com os olhos e ouvidos do espírito, ou, alegoricamente falando, do coração. A condição que Jesus expõe como sendo indispensável para nos ser dado e possuirmos em abundância é, como diz o texto, de nós termos. Mas termos o quê? Certamente algum princípio doutrinário, unido à boa vontade para recebermos a verdade. Aquele que tem, ser-lhe-á dado e terá em abundância. E o obstáculo à recepção da sua doutrina é o indivíduo não ter a mais ligeira iniciação espiritual, não ter boa vontade para receber a nova, a ideia, o novo ensinamento, a boa nova que Jesus vinha trazer. De modo que a parábola evangélica é uma instrução alegórica, exposta sempre com um fim moral, com um meio fácil de fazer compreender uma lição espiritual. É, pelo menos, a opinião do evangelista Mateus quando diz: todas essas coisas falou Jesus ao povo em parábola, e não lhes falava sem parábola, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Abrirei em parábolas a minha boca e publicarei coisas escondidas desde a criação. Está lá anotado por Mateus. Finalmente, as parábolas têm pouca importância para os que a tomam como foram escritas. Demais, o sentido nunca deve ser desnaturado ou transviado, sob pena de prejudicar a ideia cristã. Por exemplo, ao que se vê na parábola do tesouro escondido, um meio de enriquecer materialmente, ou na parábola do administrador infiel, uma lição de infidelidade. Não lhe será preferível fechar os evangelhos
e continuar a tratar de seus negócios materiais? Então, muitas vezes, nós não compreendemos ou não queremos compreender por interesse próprio, porque nós somos muito, né? E nunca é demais a gente dizer isso, a gente escolhe muito lados, né? Para que a gente, então, possa pegar essa ou aquela lição. E isso, muitas vezes, nos prejudica. A inteligência dos evangelhos explica perfeitamente a interpretação espiritual que Jesus dá aos seus ensinos. Se os evangelhos fossem um amontoado de alegorias sem significação espiritual, nenhum valor teria. Os evangelhos, ou a boa nova, são a mensagem de amor, esperança, otimismo e fé que Jesus nos legou e vivenciou. Por isso, as parábolas são tão importantes e tão necessárias que a gente as leia e a gente as compreenda. Não com os ouvidos materiais, mas com o coração, verdadeiramente com o desejo de aprender, com sinceridade. Esse é o sentido verdadeiro das parábolas. Lembrando aos amigos que nunca encerramos os assuntos, apenas procuramos fazer com que todos nós tenhamos curiosidade por aquilo que foi estudado e passe a estudar mais. Era essa a mensagem nesse vídeo. Agradeço mais uma vez a sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.